Sejam muito bem-vindos à nossa segunda aula, gerando esse conteúdo de Deus para abençoar a vida daqueles que têm um chamado para pregar a palavra de Deus. E falando em pregar a palavra, o tema de hoje é vocação ou profissão. Vai ser quente. Eu estou até de gravata aqui, ó. Aleluia. Eu fiquei até de gravata, vai ficar um negócio mais... né? Aleluia, para dar uma moral aqui para os nossos irmãos de casa, para o pessoal que está acompanhando. Sejam muito bem-vindos, aqueles que estão chegando por aqui, que Deus abençoe sua vida, que você possa ser edificado, abençoado, abençoada com o conteúdo, com essa aula, com essa ministração. A gente vai tratar de algo bem polêmico, bem complicado, mas que é muito importante para a gente enquanto pregadores do Evangelho de Jesus. Você que quer começar a pregar, você que tem o sonho de ser um pregador, você que tem o desejo de ser um pregador da palavra de Deus, precisa muito ouvir o que vai ser dito na live de hoje, tá bom? Um abraço especial para todos que estão chegando por aqui. O Abdon, o Jefté, o Fernando Maurício, a Zeu Barros, o Gustavo, o Rafael Goulart, a Lisete Guedes, o Maicon, a Camila, a Lari, a Gilvan, a Evelyn, o Paulinho, a Silene, o Leonardo, a Irene, a Tainá Alvarenga, a Esther, a Marluce. Todos vocês estão entrando por aqui, que Jesus abençoe vocês. Meus lindos, meus queridos, não esqueçam de compartilhar essa live, de mandar para mais alguém, né? Clica na setinha de compartilhamento e manda para alguém. Quem sabe um amigo seu da igreja que gosta da Bíblia, que gosta de pregar, que tem o desejo de pregar a palavra. Quem sabe alguém da sua família que você conhece, que se interessa pelo conteúdo, você vai vendo, vai ver que vai ser bênção, manda para eles, tá bom? Deixa eu organizar algumas coisinhas aqui com vocês. Ontem foi nossa primeira live, ontem foi nossa primeira aula, e não deu para falar isso. Se você tiver alguma pergunta, coloca na caixa de perguntas aqui do Instagram, que no final da aula, no final da live, eu vou responder de 3 a 5 perguntas aqui do pessoal que escrever aqui na caixinha de perguntas, tá bom? Outra coisa, no Instagram agora você pode dar selos de presentes, algo parecido com o que já é feito no TikTok. Então, se você curte a live, você pode comprar selos e ajudar os produtores de conteúdo com esses selos. Não sei muito bem como é que funciona, porque é a primeira vez, mas o Instagram acabou de me fazer essa sugestão. E agora os produtores de conteúdo, aqueles que oferecem conteúdo aqui no Instagram, também podem ser abençoados aí com essa ferramenta, né? Você pode comprar o selo e mandar aqui na live como presente. É o presentinho do TikTok que agora também tem aqui no Instagram. Achei mó legal essa proposta, valoriza os criadores de conteúdo, valoriza o pessoal que está fazendo live e que tem um conteúdo bacana para edificar, abençoar, entreter e ajuda essa galera também. Outra coisa, durante toda essa semana, de segunda a sexta, a gente está compartilhando com vocês lives, aulas completamente gratuitas, gerando ferramentas, ajudando a galera que ama a pregação, que quer começar a pregar e às vezes não sabe como, ou aqueles que já são pregadores e que querem qualificar o seu ministério, querem subir de nível na sua caminhada, que querem crescer e desenvolver esse talento, esse dom que Jesus nos deu. E daí, galera, eu quero ouvir vocês. Antes de começar, o que vocês acham? O tema hoje é esse: pregar, vocação ou profissão? Diz aí, qual é a opinião de vocês? Eu fiz uma enquete hoje nos stories, tanto no Face como no Insta, perguntando, a maioria esmagadora respondeu vocação. Mas você que está aqui comigo na live, que vai participar dessa aula, o que você acha? O que você me diz? Pregar é uma vocação? Pregar é uma profissão? Será que muitos estão transformando uma vocação em uma profissão? Será que estão transformando o que é espiritual
em algo material? Será que estão prostituindo um dom de Deus? Será que estão corrompendo uma chamada? A gente vai tratar de muita coisa forte hoje aqui. A gente vai tratar de assuntos bem delicados, bem polêmicos, e vai ser muito de Deus para a sua vida. Vamos lá. Qual é a definição da palavra profissão? Profissão, no sentido do verbo, quando se trata do verbo proferir, aí a gente pode dizer que pregar pode ser profissão. Por quê? No sentido de professar a minha fé. Pastor, era uma pegadinha o tema da live? Não, não. Era um pega-ratão, como dizia um professor meu de pré-vestibular. Não, não é pega-ratão não. Só para você entender. No sentido de professar a minha fé, no sentido de compartilhar a minha crença, no sentido de compartilhar, externar a minha fé, aí sim eu posso dizer que pregar é uma profissão, no sentido de profissão de fé, de compartilhar a fé. Agora, profissão diz respeito àquilo com que você trabalha, aquilo de onde vem o seu sustento, a sua ocupação. Logicamente, quando você vai fazer um teste vocacional, eu fiz isso na minha adolescência, antes de prestar vestibular. Para quem não sabe, eu fiz arquitetura e urbanismo. Eu tinha esse desejo, né, essa vontade de ser um arquiteto, de ser um urbanista, de projetar casa, cidade. Eu sempre gostei de desenho desde criança, sempre gostei de projeto, enfim. E aí, na época da minha adolescência, no colégio, eu fiz teste vocacional. Alguém aqui na live fez já isso ou não? Você já fez teste vocacional? E no teste vocacional você vai preenchendo algumas questões, vai respondendo, e depois essas questões vão mostrar qual é o seu perfil. Você tem perfil para as exatas, você tem perfil para as humanas, você tem perfil para trabalhar com história, com arte, você tem perfil para comunicação. E aí, quando eu fiz esse teste vocacional, foi muito interessante. Depois eu vou ler aqui as respostas de vocês, tá? Mas quando eu fiz o teste vocacional, esse teste ele foi muito voltado para a área da comunicação, para a área das relações interpessoais. Até eu fiquei em dúvida, será que a minha praia é o jornalismo? Será que a minha praia é a literatura? É o português? Eu sempre gostei muito de português, de escrever, de falar, de produzir. Eu sempre fui uma pessoa que tinha facilidade para comunicar. Será que é isso? E também eu tive bastante direcionamento para a área das exatas, né? E para a área artística. Então, cara, eu acho que vai rolar esse negócio de arquitetura mesmo. E eu fiz faculdade de arquitetura, cheguei a cursar arquitetura. Fez parte da minha vida por muitos anos. Qual que era a minha intenção como cristão? Eu pensei, eu vou ter a minha profissão, o meu escritório, o meu trabalho. Eu tô me achando muito chique de gravata na live hoje, gente. Tá muito engraçado isso. Mas amém. Quem sabe depois eu tiro a gravata. Tiro a gravata ou não tiro a gravata? Vocês escolhem. Estou testando aí, vamos ver. De gravata fica mais formal, né? De gravata eu teria que falar assim, meus amados, estamos aqui nesta aula, nesta oportunidade. De gravata tem que ser um negócio mais... Vamos voltar aqui. Então, eu fiz arquitetura, cursei, porque a minha ideia era essa. Eu vou ter meu trabalho, minha profissão, vou ganhar meu dinheiro e vou pregar nos fins de semana, nos meus horários livres, né? Não tira, fica de gravata. Valeu, para ficar diferente, né? Fica uma live diferente, fica uma live mais chique. Aí eu pensava assim, vou ganhar meu dinheiro, vou ter meu recurso e vou pregar voluntariamente nas igrejas no fim de semana, nos horários livres.
era essa a minha intenção. Trabalhei com arquitetura, tem alguns projetos meus, fiz, achei muito interessante, achei legal, era bem difícil. Foi uma fase bem complicada, porque eu trabalhava, estudava, pregava, tentava namorar para poder casar. Foi bem complicada essa fase. Pouca grana, muito trabalho, mas foi importante, me acrescentou muito. Foi uma área de conhecimento que me agregou bastante. Mas essa era a minha intenção, não viver do ministério, não viver para o ministério. Só que chegou uma fase da minha vida que eu comecei a receber tanto convite para pregar, que essa minha vocação, o que estava no meu coração, falou mais alto do que a minha profissão. Então você entende que são duas coisas que são parecidas, mas são diferentes? Eu tinha uma profissão, eu era arquiteto, eu fiz a minha faculdade, eu tinha o meu trabalho, estava lá. Mas eu tinha uma vocação dentro de mim falando mais alto. E a minha vocação para ser um pregador do Evangelho, o meu chamado para ser um ministro da palavra de Deus, falava muito mais alto dentro de mim do que a minha predisposição, o meu talento, a minha capacidade e a minha formação para trabalhar na arquitetura. Agora eu preciso pontuar uma coisa para você. O meu caso, eu estou dando o meu testemunho, a minha experiência aqui para vocês que querem pregar, que são pregadores, que vão pregar. Mas isso não é uma doutrina. Por quê? Porque eu conheço muitos bons pregadores que continuam com as suas profissões, que trabalha na construção civil durante o dia e prega à noite. E são extremamente talentosos na pregação. O cara que é professor durante o dia, que é advogado durante o dia, que é médico. A gente tem aqui na igreja alguns irmãos que são médicos, que congregam com a gente e que pregam com muita capacidade, com muita graça, com talento, com unção, mas têm a profissão deles. Não vivem integralmente do ministério para o ministério. Ter uma profissão, ter um trabalho secular, não te impede de servir a Jesus. É lógico, existem exceções. Aqueles que trabalham em horários que impedem de ir ao culto, de ir para a igreja. E aí, quando o ministério às vezes vai tomando proporção, e aí você vai percebendo que você precisa fazer uma escolha, como no meu caso, eu tinha tanto convite, eu tinha tanta chamada para pregar, e aí a minha escolha se estabeleceu entre essas duas opções. Ou eu prego, ou eu trabalho nessa área. Mas aí, para eu viver da pregação, para eu viver do ministério e para o ministério, eu preciso de recursos. E de onde virão esses recursos? Aqui entra uma questão muito forte, muito forte. E antes de tratar da questão de recursos, da questão de viver do altar e para o altar, eu quero ler aqui o comentário de alguns de vocês. A maioria está dizendo, concordo, acho que deve ser uma vocação. O pessoal dizendo, vocação. Vocação seria algo parecido com chamado. Pode ser interpretada como chamado, com certeza. Tudo depende do chamado de cada um, né? Está dizendo a Ellen, com certeza, Ellen. Porque a Bíblia diz que uns foram chamados para uma função. Uns foram chamados para ser evangelistas, outros para serem mestres, outros para serem pastores. Para cada um Deus deu talentos. E nem todos Deus exige essa entrega total, essa abnegação, abrir mão do seu trabalho e da profissão. Há uma necessidade de entrega total, logicamente, de entregar sua vida para Jesus, para o Evangelho e para a Palavra de Deus. Agora eu estou falando aqui de integralidade no sentido de trabalho, de profissão. Eu abri mão da minha profissão para viver a minha vocação. E agora a gente entra nessa parte que é muito polêmica. Vivendo da obra. Gente, eu já escrevi alguns livros para a glória de Jesus. Deus me deu a oportunidade de visitar mais de 12 países no mundo pregando a palavra de Deus.
Ano que vem eu estou completando 20 anos de ministério. Não parece, eu sei que eu sou jovem, estou conservado ainda. Mas ano que vem eu estou completando 20 anos de ministério. E são 20 anos pregando a palavra. Então, como que um pregador que vive integralmente da obra, que depende da obra de Deus para o seu sustento também, dos recursos que ele recebe, como não virá um profissional de púlpito? Como não virá, eu vou pegar pesado, um mercenário da fé? Como não ser assediado pelo amor ao dinheiro? Forte, isso aqui que eu vou tratar é bem forte. Como não ser assediado e virar um pregador que não prega mais por almas, por vidas, mas que é movido por fama, por grana? Como não ser um pregador mercadológico? Essa palavra é forte, gente. Como não ser movido por like, por números? Eita, vai apertar. Se não der para dar glória, dá aleluia. Como permanecer sincero, fiel, humilde, sem se corromper com o sistema? Como? Como não virar um profissional e preservar a minha essência, a essência do meu chamado, a essência da minha vocação? Eu vou compartilhar com vocês alguns princípios. Todas as vezes que eu vou pregar em alguma igreja, as igrejas aonde eu vou ministrar, voluntariamente nos abençoam com uma oferta. Desde o início do meu ministério, quando eu comecei a pregar, eu trabalhava, estudava, estava fazendo faculdade. Aí eu ia e as igrejas me davam o valor da gasolina que eu paguei para ir lá pregar, né? Eu botei combustível e fui lá pregar. Aí os irmãos se reuniam e me davam uma oferta, né? Que era o valor da gasolina. Às vezes ganhava R$20, às vezes ganhavam as moedinhas, às vezes ganhava R$50. Eu sempre devolvia. Por quê? No meu entendimento, cara, como que eu vou pegar dinheiro da igreja, dos irmãos, sendo que eu estou indo lá fazer o que eu amo, que é pregar? Sendo que eu estou indo lá fazer o que eu fui chamado por Deus para fazer? Sendo que eu recebi um dom que não é meu? Sendo que Deus me deu de graça? Sendo que Deus me ofereceu? Obrigado, Felipe. O Felipe me deu um selo aqui, cara. Ó que legal, cara. Primeira vez que eu ganhei um selo aqui no Instagram foi o Felipe Oliveira Oficial. Valeu, meu irmão. Deus abençoe. É um cantor muito abençoado e cheio de Deus aí, um irmão que congrega aqui conosco. Então, como que eu vou receber? Como que eu vou ficar com esse dinheiro? Eu devolvia. Isso aconteceu por anos, eu devolvia. Eu ganhava o dinheiro da gasolina para ir pregar, eu devolvia. E aí um dia eu sentei com o meu pastor, já é aposentado, um pastor jubilado, bem velhinho já. E aí ele disse assim: meu filho, existem alguns princípios. Primeiro deles, o princípio da honra. A honra é algo recíproco, é uma via de mão dupla. Você estuda, se capacita, se prepara, ora, busca a Deus e oferece o melhor que você tem, o seu tempo, o tempo que você estaria com a sua família, o tempo do seu lazer, o tempo do seu descanso. Você abre mão disso para se dedicar, para preparar algo que vai alimentar aquela igreja, que vai abençoar aquele povo. E aí você vai lá e oferece o seu melhor. O que você está fazendo? Eu disse: pastor, eu estou honrando aquela igreja com o meu dom, com o meu talento, com o meu chamado, com a minha vocação, com a preparação, com o tempo que eu investi. Aí ele falou assim: meu filho, você precisa comprar livros, você precisa ler, você precisa fazer curso, você precisa se capacitar. Aí, meu pai está aqui na live, o pai está dando testemunho aqui, O pai está dizendo, às vezes nem ganhava nada, a maioria das vezes, ainda hoje acontece, né? Mas nem ganhava nada. Então, você tem que comprar livros, você tem que investir na sua educação, você está fazendo faculdade, você está abrindo mão de ir trabalhar, você sai do trabalho, deixa de trabalhar para ir lá pregar. Então, o mínimo que você precisa é que a igreja pague as suas despesas.
é que a igreja que te convidou, o evento que te convidou, banque a sua despesa. E aí você vai lá e honra a igreja, e a igreja banca as suas despesas. E aquilo que é correto, a igreja vai te honrar com uma oferta de amor. Qual que é o grande problema, gente? O grande problema é que nos últimos anos, igreja, eu vou falar algumas verdades para vocês. Se vocês não concordarem comigo, não tem problema. Eu estou compartilhando aqui o meu entendimento teológico, as minhas experiências com Deus, que eu acredito que podem servir para a tua vida, tá? Se você não concordar, a igreja, nos últimos anos, principalmente, virou um grande mercado. Isso é muito forte o que eu estou falando. Mas o sistema religioso, eu não estou falando, quando eu falo igreja agora aqui, eu não estou falando do corpo de Cristo, da noiva do Cordeiro, daqueles que foram salvos, não. Isso aí é intocável, é incontestável. Eu estou falando de organização religiosa. O sistema, o comércio gospel, hoje movimenta muita grana. Quando você vê os artistas gospel indo na rede esgoto de televisão, falei, não gosto daquela rede não. Os caras indo lá cantar, fazem um festival e os cantores evangélicos vão lá cantar. Aí eu vejo alguns irmãos dizendo, olha que lindo, olha que bênção, a Rede Globo está aceitando, falei o nome, ixi, misericórdia, está aceitando a Jesus. Agora a rede de televisão é crente. Agora os diretores, o sistema, a rede de TV agora é de Jesus. É nada, gente. Eles não querem evangelho, eles não querem a palavra, eles não querem o Deus que... Sabe o que eles querem? Eles querem a fatia do bolo que eles estão perdendo. Eles querem a grana do mercado da fé. Eles querem o público evangélico que hoje é enorme no Brasil e que consome, que compra, que assiste, que dá dinheiro. Então, gente, o mercado que virou a fé é que é o grande problema. Outro grande problema para que essa questão aí de vocação e profissão seja um desafio para nós pregadores e para você que vai começar a pregar, é a teologia, a suposta teologia da prosperidade, que no final do século XX entrou com força dentro das igrejas. Uma ideia de que cristão não pode sofrer, de que cristão não pode ser pobre, de que crente não pode passar por luta, de que o crente tem que ter dinheiro, porque se não tem dinheiro é demônio, se perdeu o emprego é demônio, se está na luta é demônio, o carro quebrou, tudo é o diabo, como se a nossa vida estivesse no controle de Satanás e não de Deus. Isso não tem nada a ver com o evangelho genuíno de Jesus Cristo. Jesus disse, os pobres sempre tereis convosco, sempre haverão diferenças sociais no mundo, sempre vai ter rico e pobre no mundo, sempre vai ter problema social. Jesus, quando nos chamou para servi-lo, ele disse, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Negação fala de renúncia, cruz fala de luta, dor, sofrimento, prova, dificuldade. Isso é muito forte. No mundo tereis aflições. Para quem que Jesus está dizendo isso? Para nós, para todos nós. As lutas, os desafios, os problemas, as crises, vêm para todos. Para crente e para incrédulo. Para servo de Deus e para ímpio. Para cristão e para ateu. Eu acabei de ver aqui na live, aqui nos comentários, que aquele ator, se confere isso? O ator Paulo Gustavo morreu, né? Nossos sentimentos aí para a família, para todos aqueles que gostavam do trabalho dele. Ah, pastor, mas ele era ateu. Ele era uma alma. Esses dias eu ouvi alguém falando, só um parênteses aqui, desculpa interromper a aula para falar disso, mas é algo importante, algo relevante. Alguém falando, mas não pode, agora estão pedindo oração, mas ele zombou de Jesus. Irmão, quantos ateus hoje são cristãos? Quantos que zombavam da fé e hoje são pregadores do evangelho? O apóstolo Paulo perseguia crentes, teve no martírio de Estevão, consentiu com a morte de Estevão apedrejado, e depois virou o maior de todos os pregadores do Novo Testamento, depois de Jesus.
Então a gente precisa ter mais amor, né, gente? Então vamos voltar aqui. O grande problema, gente, é o mercado gospel, é o mercado da fé. É transformar a fé das pessoas em oportunidade para lucrar. Então, a Bíblia apresenta vários princípios. O trabalhador é digno do seu salário, é uma expressão que se refere a todo aquele que trabalha. A etimologia da expressão trabalho, nesse contexto, se refere a todo tipo de trabalho prestado. O trabalho do pedreiro, o trabalho do pintor, o trabalho da faxineira, o trabalho do professor, o trabalho do motorista, o trabalho do Uber, o trabalho do médico, o trabalho do juiz, o trabalho do professor, o trabalho do ensinador, o trabalho do mestre. Todo o trabalho, todo aquele que trabalha, que estuda, que se prepara, que se capacita para desempenhar uma função, merece, é digno do seu salário, ou seja, é digno de uma vida justa, é digno de uma vida abençoada e favorecida por Deus. Digna, essa é a palavra, uma vida digna. Outro contexto que é muito importante, a Bíblia diz que aquele que é instruído precisa compartilhar daquilo que tem com quem o instrui. Então aqui já mata essa questão da oferta de amor. Agora eu não estou falando aqui de cachê exorbitante. Eu não estou falando aqui de gente que quer enriquecer às custas dos outros. Não, você trabalha com a música, por exemplo. Você é um cantor. Você é um cantor cristão, como tem aqui na live, né? Você trabalha na música, você tem um investimento, grava um CD, hoje em dia já CD não é mais, mas você coloca nas plataformas digitais, coloca no Deezer, no Anchor, no Spotify, sobe a música, tem um custo para produzir isso. Aí as pessoas, elas vão consumir esse produto, elas vão comprar essa música lá na internet, e você vai ganhar o direito autoral, não tem problema nenhum nisso. Você está ganhando o fruto do seu trabalho. Por exemplo, eu tenho mensagens hoje, eu sou muito pequenininho na internet, né? Mas assim, eu tenho o canal do YouTube, eu não monetizo no canal do YouTube, né? Porque eu sou pequeno, eu não tenho muitos seguidores no YouTube, inclusive se você me acompanha aqui e gosta das pregações, depois vai lá no YouTube, se inscreve lá e compartilha. Ativa as notificações, isso ajuda lá, mas eu não consigo monetizar no YouTube. As lives de oração, muita gente pensa, o pastor está fazendo live de oração, o que ele está ganhando? Está ganhando dinheiro? Quanto é que ele ganha para fazer as lives de oração? Eu ganho almas. Eu não estou ganhando grana, mas eu estou ganhando vidas para Jesus. No ano passado, em mais de 200 lives, foram mais de 300 almas para Jesus. Isso não tem preço. Você está entendendo? Há uma diferença entre profissão e vocação. A minha vocação, em algum nível, vai trazer a minha provisão e o meu sustento. Porque se de fato eu fui chamado por Deus, Deus vai me sustentar. Você concorda comigo ou não? Sim ou não? Dá um feedback aí. Amém ou não? Se Deus de fato me chamou para ser um pregador e para viver integralmente da obra, Deus vai me sustentar. Deus vai me amparar, Deus vai cuidar de mim. Deus vai me levar nos lugares aonde eu vou abençoar as igrejas e as igrejas terão condições de me abençoar. Deus é quem vai prover. Gente, eu sou prova disso. Nessa pandemia, eu vivo integralmente hoje do ministério para o ministério. A minha vida é pregar a palavra de Deus. Eu trabalho 24 horas por dia com isso. Essa é a minha vocação, é o meu chamado em Deus. Desde antes de nascer, Deus já tinha um plano. Depois eu vou terminar com esse versículo de Jeremias 1:5. Mas havia um propósito de Deus para a minha vida. Hoje eu vivo disso. Mais de um ano e pouco, um ano e um mês de pandemia. Igrejas fechadas, congressos cancelados, agendas canceladas. Morri de fome? Morri não. Faltou pão na minha mesa? Não faltou. Faltou sustento? Tem conta atrasada? Para a honra e glória de Jesus. Quantas lives, eu vou testemunhar para vocês aqui, teve uma vez que eu estava numa live de oração, pregando, falando de vitória, falando de bênção para as pessoas, e no dia seguinte eu tinha um compromisso alto para honrar, porque a gente
tem os nossos compromissos, tem os nossos trabalhos, e produzir conteúdo para a internet também demanda isso aqui, ó, né? Há um gasto, há um investimento nisso. Eu tinha um compromisso no dia seguinte, profetizando bênção para as pessoas. Quando chegou no dia seguinte, estava lá o recurso que eu precisava na minha conta. O investimento que eu tinha rendeu exatamente o valor que eu precisava para pagar aquela conta. Por quê? Porque Deus cuida. Todo ministério, gente, precisa ser aprovado. Anota isso aí. Em 3 níveis. Todo ministério precisa ser aprovado em 3 níveis. Primeiro, por Deus. Segundo, pelo pastor. Terceiro, pela igreja. Se o seu chamado, se a sua vocação de fato vem de Deus, se você não é um profissional do altar, se você não está na igreja, no altar, exercendo a pregação só para ganhar dinheiro, só para ganhar fama, só pelos benefícios desse trabalho, Deus vai te sustentar. Se você for fiel, se você tem chamada, a igreja vai reconhecer seu ministério, o pastor vai reconhecer sua chamada, e Deus vai reconhecer, enviar, amparar e sustentar, porque fiel é aquele que te chamou. Nunca faltou nada na minha mesa. Eu lembro que quando eu abri mão da minha profissão, quando eu abri mão da arquitetura para viver para a obra de Deus, teve uma oportunidade em que eu não tinha dinheiro para ir no mercado comprar comida. E eu chorei porque Deus estava quebrando o meu orgulho. E eu dizia assim: Jesus, eu não quero depender de ninguém, eu não quero depender de obra, eu não quero... Eu posso trabalhar e ganhar meu dinheiro. E aí Deus disse: eu vou cuidar de você. O teu trabalho é ganhar almas para mim e eu vou cuidar da tua vida. Gente, quantas vezes não tinha nada na geladeira, nada no armário. Aí tocava a campainha, chegava uma compra que alguém tinha sentido de enviar na minha casa. Isso moldou meu caráter. Isso me fez crescer na minha fé. Isso me fez aprender a depender de Deus. Agora eu preciso pontuar aqui que o obreiro, o pastor, o pregador, muita gente pensa que o pastor tem que viver uma vida miserável. O pastor tem que andar com um terno rasgado. Esses dias eu fui pregar com um terno e o forro do terno ele abriu no meio. Aí eu disse: está aqui, ó. Isso aqui é o terno que muita gente quer que o pregador use, um terno rasgado. Roupa velha, empurrando o carro velho, comendo só resto e sobra, dando para os seus filhos só roupa doada da assistência social da igreja. Tem gente que pensa que missionário tem que sofrer, missionário tem que padecer. Gente, dignidade. Se Deus chamou, Deus ampara. Se Deus chamou, Deus sustenta e Deus cuida. Mas a gente precisa, como igreja, agora eu estou falando para nós, honrar e valorizar aqueles que são fiéis, aqueles que são verdadeiros, aqueles que amam as almas, aqueles que são de fato pastores chamados por Jesus. Ah, pastor, mas tem aproveitador? Tem. Mas tem sem vergonha que enriquece através da lã da ovelha? Tem, uma porção. Ah, mas tem uns atribulados, uns treva, uns terra seca, uns filhos do cão. Tem um xingamento gospel que não é pecado, né? Tem uns malucos que se aproveitam. Tem, mas eles não são base. Assim como você não justifica o seu pecado pelo pecado dos outros, você não pode basear o seu nível de santidade no erro dos outros. Nem todos são corrompidos, nem todos são sem vergonhas, nem todos só pensam em grana. Tem gente que ama almas, tem gente que tem chamada, vocação, não profissão. Se você for fiel à vocação de Deus para ser um pregador da palavra, eu vou usar uma palavra que eu recebi do Senhor há anos atrás. Eu era um jovenzinho na igreja. Eu estava saindo de um culto, uma igrejinha de madeira bem simplesinha que eu fui pregar, logo no começo da minha caminhada, nas minhas pregações. E veio uma irmã muito simples, muito usada por Deus, uma velhinha, do ciclo de oração, cabelinho branco, muito humilde. E ela pegou na minha mão e disse: meu filho, se fores fiel a Deus, se você pregar o que Deus te manda pregar, se você for fiel à palavra que você prega, se você honrar o seu chamado e não se desviar nem para a direita nem para a esquerda, Deus vai cuidar de você, da tua família, do teu futuro, vai te sustentar
e do melhor da terra Deus vai te dar. Até hoje eu tenho vivido essa palavra, até hoje eu tenho desfrutado dessa fidelidade. Quantas vezes eu vi Deus cuidar de mim e me abençoar com coisas que não eram nem necessidades, mas que Deus fazia para alegrar o meu coração. Eu me lembro de uma vez, eu estava fazendo 2 anos de casado com a Dami, e eu queria dar um presente de casamento, mas não tinha dinheiro, gente. Eu estava numa pindaíba, pensa numa luta, sem grana, zerado, vivendo da fé. Eu ia, pregava no fim de semana, e a oferta de amor que eu recebia, os livros que eu vendia, os DVDs de pregação que eu vendia, o material que eu tinha os meus livros, eu vendia os meus livros para sobreviver. Aí eu pagava o meu aluguel, pagava as minhas contas, e eu queria dar um presente para minha esposa e não tinha dinheiro. Era o nosso aniversário de casamento. Eu me lembro que eu recebi um convite para pregar na Itália, na Europa. E aí os irmãos me ligaram e disseram: pastor, você pode pregar aqui? Agendamos, marcamos. Eu fiquei muito feliz, era a primeira vez que eu ia para a Europa para pregar a palavra, e eu empolgado com aquilo. E aí, gente, eu me esqueci da oração que eu fiz, me esqueci do presente. No nosso aniversário de casamento, dia 15 de agosto, lembra disso, amor? Dia 15 de agosto, no nosso 2º ano de casado, nós estávamos passeando em Veneza, de graça, com tudo pago. A igreja lá, uma igreja que tinha muito recurso, uma igreja forte, pagou as nossas passagens, pagou a nossa hospedagem, a nossa alimentação e nos levou para a Itália para servir a igreja por 1 semana, por 2 semanas, não lembro o tempo, acho que foram 12 dias. E eles nos deram, uma família lá disse assim: pastor, a gente quer dar um presente para vocês, vamos levar vocês para passear em Veneza. Passamos o dia do nosso aniversário de casamento passeando em Veneza. Quanto que custa uma viagem dessa? Quanto custa? Quem sabe, se eu fosse um profissional do púlpito, eu jamais teria passeado em Veneza no aniversário do meu casamento. Quem sabe, se eu fosse um pregador que ganhasse um cachê enorme para pregar, eu não teria passeado em Veneza no dia do meu aniversário de casamento. Mas quando você valoriza a vocação de Deus, o chamado de Jesus para a sua vida, Deus te surpreende com o melhor. E o melhor de Deus, meu irmão, o melhor de Deus é surpreendente. Porque o que Deus tem para nós é muito maior do que o que a gente pensa, do que o que a gente sonha, do que o nosso coração deseja. Todos nós temos um propósito. Se o seu propósito é ser um pregador do Evangelho, não entra como uma profissão, não entra como um profissional de púlpito. Não entra para ser mais um personagem em cima do púlpito. Seja vocacionado por Jesus e faça de coração. Quando você prega daqui, você só alcança aqui. Mas quando você prega daqui, você alcança aqui. Deus te chamou para ser um vocacionado do ministério, um pregador. Quem deseja um ministério, excelente coisa deseja. Mas quem deseja o ministério só por fama, por aparência, por posição, por cargo, não vai muito longe. Uma hora as máscaras caem, uma hora a capa voa. O tempo mostra quem é quem. O tempo revela quem faz a obra de Deus por amor. Essa pandemia que a gente está vivendo revelou o coração de muitos pregadores, gente. Não sei se vocês perceberam, mas eu pude perceber. Essa pandemia que a gente está vivendo revelou o coração de muitos cantores. Os artistas só cantam quando ganham. Os profissionais só pregam por causa do que ganham. Mas os vocacionados pregam pelo seu chamado, pelo seu propósito. E o propósito sempre vai ser maior do que o dinheiro, do que a oferta, do que o cachê, do que o avião, do que o hotel. Todo pregador, quando começa, tem aquela: cara, eu quero viajar de avião, eu quero ser convidado para um congresso, eu quero ficar no hotel, eu quero saber como que é essa vida. Gente, eu vivi essa vida, vivo isso
há quase 20 anos. Houve uma época que eu viajava tanto que a minha vida era hotel, aeroporto e culto. O glamour não é estar dentro de um avião. O glamour não é estar num melhor hotel. O glamour não é almoçar, jantar nos melhores restaurantes junto com um pastor da igreja. O glamour é dobrar o teu joelho. Aleluia. Eu estou sentindo Jesus aqui, queridos. O glamour de verdade é dobrar o teu joelho e sentir o céu aqui dentro. Isso não tem preço. Isso vale mais que dinheiro, isso vale mais que oferta, isso vale mais que viagem, isso vale mais que fama, isso vale mais que grana, isso vale mais que tudo. O glamour de verdade é carregar onde você vai a presença de Jesus. E saber que quando você vai para o altar, você está indo lá transmitir um evangelho santo, a palavra viva, e você vai fazer aquilo que você nasceu para fazer. Isso não tem preço. Isso é impagável. Aleluia. Deixa eu tomar uma água aqui. Eu vou terminar lendo para vocês Jeremias capítulo 1 e versículo 5. Antes que eu te formasse no ventre, te santifiquei. Antes que saísses da madre, eu te escolhi, e as nações te dei por profeta. Aleluia. Se você está aqui nessa live, se você está aqui nessa aula, se você está aqui, hoje foi mais culto do que aula, né? Mas se você está aqui nessa semana de pregação e de pregadores, se você está aqui é porque você é um pregador, ou vai ser um pregador, ou tem o sonho de ser um pregador, e eu quero ajudar você. Isso que eu estou aqui fazendo, ninguém fez por mim quando eu comecei. Muita coisa eu aprendi errando, aprendi batendo cabeça, aprendi fazendo, aprendi vivendo. E eu quero ajudar você com esse conteúdo, com a experiência que Jesus me deu, para que você seja um pregador relevante no reino. Para que você, quando subir no altar para pregar, seja alguém que tenha o que falar para as pessoas. Que a sua mensagem seja clara, seja viva, seja cheia do poder de Deus. E por isso que eu estou aqui. Para que nessas 2 semanas de live e no conteúdo que a gente vai produzir nesses próximos dias, você possa ter mais ferramentas, possa ser mais capacitado, mais preparado por Jesus para exercer a sua vocação, o seu chamado e o seu ministério. Eu quero orar por você. Posso orar por você? Eu faço essa pergunta sempre, principalmente no TikTok e no Facebook eu faço muito essa pergunta. Tem os meus vídeos de oração. Tem um vídeo de oração que já está com quase 30 milhões de pessoas alcançadas. É muita gente. E eu quero orar por você que tem um chamado, que tem um ministério, que ama a obra de Deus. Eu já vou orar. Mas eu quero, para encerrar, responder algumas perguntas. Depois eu já vou passar para vocês o tema da live de amanhã, que está quente, vai ser demais. A live de amanhã você não pode perder. O Maicon está perguntando, pastor, tenho um chamado para ser pastor, mas penso em como eu vou viver. Não sei o que estudar. Excelente pergunta, Michael. Deixa eu colocar aqui para o pessoal, para ver se eu consigo colocar para o pessoal ver a tua pergunta. Não sei se deu. Vamos ver. Tenho um chamado para ser um pastor, um pregador, mas não sei como vou viver. Da fé, Michael. Viver da fé é isso. Viver da fé é acreditar que o Deus que te chamou e que te vocacionou vai gerar recurso. E aí, ao longo da vida, Deus vai te dando ferramentas. Você vai escrever um livro que vai te gerar recurso. Você vai produzir conteúdo que vai gerar recurso. Aqui na live, por exemplo, agora tem essa paradinha dos selos. Quando você compra o selo, você é como se estivesse dando um presente para quem está fazendo a live. Você ganha um recurso, você vai servir a igreja com amor, não por causa do dinheiro, mas vai lá e faz o seu melhor, e aí voluntariamente os irmãos vão te abençoar. Deus vai prover. O mesmo Deus que chama é o Deus que capacita e é o Deus que usa. E isso é muito lindo quando a gente vive isso, tá bom? Aí, ó, que legal. O Alexandre
está dizendo assim: ainda bem que o Senhor escolheu pregar, amém, ainda bem que eu larguei a arquitetura, né? O meu desejo era construir casas, prédios, mas Deus me chamou para edificar vidas e levantar altares. Esse é o meu chamado. O pastor acredita em chamado antes de passar pelo deserto? Mano, eu acredito que o deserto vai nos acompanhar em várias fases da nossa vida. Não só antes do chamado, mas durante toda a vida a gente vai passar por provação. Mas de fato, todo ministério passa por um período de deserto, por um período de provação, de dificuldade. E no deserto é que nós somos aprovados por Deus, provando a nossa fidelidade, o nosso caráter e a nossa integridade. Olha aí, ó, a Ana Paula está dizendo: nunca, jamais por causa do dinheiro. Já fui pregar e não recebi nada. E há nada em casa para comer. É muito forte isso. O pregador sair de casa, deixar um armário vazio, sem nada para comer, dependendo de Deus, vivendo da obra, vive integralmente para a obra, abriu mão do trabalho, vai lá, não recebeu nada, mas Deus sustenta, Deus ampara. E aí, daqui a pouco, no outro dia, Deus cria uma situação para te abençoar. Já vivi muito disso, Ana. Deus te abençoe, tá? Abençoe tua vida e teu ministério. Como faço, está perguntando o Júnior, para conciliar trabalho e vocação? Excelente pergunta, Júnior. Quando a gente entende que a nossa vocação é o que rege a nossa vida, é o que há de mais importante em nós, e a gente coloca a vida com Deus em primeiro lugar, a família em segundo lugar, o nosso chamado, o nosso serviço no reino, né? E depois todo o resto, as demais coisas são acrescentadas. Isso é bíblico. Mas eu sempre digo para você: prioriza o seu chamado. Prioriza o seu chamado. Como assim? Vou dar um exemplo. Você tem uma hora extra para fazer na sua empresa, você vai ganhar mais dinheiro. Ou você abre mão da hora extra para ir pregar. Nem pensa duas vezes. Atende o convite e vai pregar. Por mais que você não ganhe nada em dinheiro, mas se você ganhar uma alma, já valeu. E Deus vai te recompensar. Júnior, tem uma lei, um princípio bíblico que é pouco pregado e ensinado, que é a lei da compensação. Tudo aquilo que a gente faz para Deus, para o reino de Deus, sem pensar no benefício pessoal, mas pensando em glorificar Deus e alcançar vidas para Jesus, Deus faz com que isso se traduza em um peso de glória, com que isso vire uma espécie de plantio. E lá na frente a gente vai colher isso. Quem sabe uma casa que lá no futuro, a sua casa própria, você ia comprar, ia pagar o dobro do preço, Deus cria uma situação e o valor da casa fica 20%, 30% mais barato para te abençoar. Ah, foi sorte. Não, foi Deus te compensando por tudo aquilo que você fez por amor na obra dele. Foi Deus gerando uma oportunidade para mostrar que ele é fiel e que ele não deve nada para ninguém. Ah, foi uma baita compra, foi uma oferta muito boa do corretor. Não. Foi porque o dono da casa estava apertado. Não. Foi porque Deus quis te abençoar. Foi porque você estava colhendo o que você plantou no reino de Deus. Sempre dá prioridade, Júnior, para a sua vocação. Mas o seu trabalho é muito importante, porque ele leva o pão, né, para a sua casa. Então, o equilíbrio é a palavra que rege tudo. Se for tratar entre uma hora extra e a pregação, prega a palavra, abre mão da hora extra. Mas tudo precisa ser com equilíbrio. Quando alguém te convidar para pregar, o que você faz? Agenda para o dia que não é o dia do seu plantão, que não é o dia do seu trabalho. Eu quero que você pregue na terça-feira. Ah, não, terça-feira eu vou trabalhar, mas quinta eu tenho agenda disponível. Você marca para quinta, trabalha na terça. Eu fazia muito isso, anos da minha vida eu fiz isso. Então, desse jeito, em equilíbrio. Pastor, muitas pessoas profetizaram para mim. Uns dizem que eu vou ser um pastor, outros um missionário, presbítero, e eu me vejo na rua. O que eu faço? Bom, o que eu estou entendendo aqui, William Pirapó, é que você se vê como um evangelista de rua, é isso? Um pregador ao ar livre, um cara que... Mano, eu sou vidrado nesse tipo de gente, eu acho demais o cara que tem essa ousadia, essa coragem de ir pra praça com uma caixinha de som
e se expor, porque o cara se expõe. Tá o bêbado lá, tá o drogado lá, tá a pessoa passando na rua, tá o ateu, tá o cara rindo da cara dele, mas ele tá lá pregando. Eu acho isso demais. Eu não posso dizer para você qual é o chamado de Deus para a sua vida. O que eu posso afirmar é que você tem um chamado. E a gente só descobre o nosso propósito de fato em oração, na presença de Jesus e em intimidade demais, cara. Eu acho lindo. Eu prego muito agora, não na pandemia, porque não pode, está proibido. Mas eu preguei muitas cruzadas ao ar livre. A gente tem um evento aqui na nossa igreja, um projeto que chama God for All, que é a gente leva os jovens para a rua e faz um evangelismo de rua, uma pregação de rua. Eu pregava muito nesses cultos e sempre almas vinham para Jesus. É extraordinário, cara. Parabéns, tá bom? Ó, o William tá dizendo, pastor, eu fiz isso. Deus fez isso comigo. Eu comprei uma casa que o dono fez por 60 mil a menos. É Deus abençoando, William. É isso aí. Você faz para Deus, Deus faz por você. Diego tá dizendo, certamente, pastor Felipe, um espelho para o meu ministério. Ô, querido, isso é muito gratificante ler isso. É um peso, é uma responsabilidade, mas é muito gratificante. Obrigado pelo carinho. Eu quero agradecer de coração a todos vocês. Obrigado pelo carinho, obrigado a todos que estiveram aqui. Essa foi a segunda aula. Nós vamos até sexta-feira, 5 aulas, tudo completamente gratuito, tudo aqui à disposição para você crescer em graça, conhecimento, evoluir no seu ministério, desenvolver a sua chamada e ser um pregador cada vez mais alinhado aos propósitos de Deus. Espero que o conteúdo que eu estou transmitindo aqui seja importante para vocês e que faça sentido para vocês, que vocês gostem. E eu gosto muito do feedback. Essa live fica postada no IGTV e para quem está pedindo, amanhã, quarta-feira, eu já vou postar no meu canal do YouTube a aula de segunda. O que você precisa saber para começar a pregar? Foi demais ontem. Eu vou postar no meu canal do YouTube. E essa aula aqui, sexta-feira, já vai estar no meu canal do YouTube também. Então quem quer assistir depois, quem quer ouvir outra vez, quem quer mandar para alguém assistir, vai estar lá no meu canal do YouTube depois também. Tá bom? Tema da live de amanhã. Tema da live de amanhã. Nervosismo. Ansiedade. Não consigo falar em público. Fico muito ansioso. Não sei como eu faço para acalmar quando eu vou pregar. Recebo o convite, uma semana antes eu já fico com dor de barriga. Amanhã a gente vai falar sobre nervosismo na hora da pregação. Vai ser demais e eu vou ter, com certeza eu vou poder te ajudar com alguns recursos que eu uso quando eu vou pregar, quando eu fico nervoso. Eu vou contar para você as minhas experiências e vou compartilhar com você essas experiências que eu tenho. Aleluia. É melhor do que os revelamentos e profetadas. Com certeza vai ser melhor sim. Obrigado, tá, gente? Deus abençoe. Um abraço para vocês. Vamos orar para encerrar? Pai querido, eu te agradeço por cada um dos meus irmãos, das minhas irmãs que ficaram comigo até agora. 54 minutos de aula e nós somos edificados, sentimos a tua presença, sentimos o teu mover e a tua direção. Senhor, esse tema é tão precioso que nós não sejamos seduzidos pelo dinheiro, pela fama, pela posição, mas que possamos fazer tua obra por amor, por chamada, por vocação, pelas almas, por aquilo que o Senhor nos chamou para ser e não por aquilo que o mundo quer que nós sejamos. Continua nos sustentando, cuidando de nós, abrindo portas e nos abençoando, gerando oportunidades para honrar a fé e a fidelidade daqueles que fazem a tua obra por amor. Senhor, abençoa os meus amigos, meus irmãos, as minhas irmãs que têm um chamado para pregar, que têm um chamado para evangelizar, que têm um chamado para ensinar o evangelho de Cristo para as pessoas, que eles possam ser ferramentas de Deus para abençoar a vida de muitas pessoas, de gerações, de famílias, de igrejas, de ministérios. Em nome de Jesus eu oro e te agradeço. Amém e amém. Que Jesus te abençoe. Tocou até o interfone aqui, ó. Tá chegando provisão aí, ó. Tá chegando a bênção. Aleluia. Gente, Deus abençoe. Até mais. Valeu. Tchau, tchau.